Reflexão do dia, Números 9. Dois assuntos interessantes são abordados nesse capítulo que contam um pouco mais da história da trajetória do povo pelo deserto. A primeira parte do capítulo é dedicada a algumas instruções sobre a celebração da Páscoa. É agora a segunda vez que o povo se reúne para celebrar a Páscoa e Deus relembra algumas instruções, inclusive com relação à participação de outras pessoas. Há um detalhe curioso que é o fato de que o estrangeiro também pode participar desta celebração, mas é claro, as duas coisas mais importantes a serem lembradas em relação à Páscoa são, primeiro, a lembrança do livramento operado por Deus quando o povo saiu do Egito, mensagem que deveria ser transmitida a cada geração, daí a importância da celebração dessa festa. A segunda, a lembrança de que esta é uma mensagem profética ao falar e ao apontar para aquilo que viria, a Páscoa definitiva. Paulo, no Novo Testamento, se refere a Jesus como sendo a nossa Páscoa. Um dia viria a libertação, não apenas de um cativeiro momentâneo e terreno, mas a libertação de toda a condenação por conta do pecado. Jesus viria para ser o nosso Salvador, o Cordeiro, cujo sangue marcaria a vida daqueles que são salvos. Jesus, a nossa Páscoa. A segunda parte deste capítulo é dedicada a uma referência interessante. A nuvem que estava sobre a tenda, sobre o tabernáculo e que marcava a permanência ou a saída do povo. Quando a nuvem parava, enquanto ela estava parada sobre a tenda, era tempo de o povo permanecer acampado ali. Quando a nuvem se erguia, era tempo de levantar acampamento e prosseguir. E quando lemos esse texto, nós sentimos uma certa inveja daquela indicação tão clara diante do povo da vontade de Deus. Deus mostrava o seu projeto de forma visível, perceptível, e cabia ao povo apenas obedecer. E algumas vezes nós lutamos ao longo de nossa vida para entender com clareza a vontade de Deus. Partir, não partir, partir para onde ou partir quando. A verdade é que, ao longo de nossa vida, decisões são tomadas constantemente, algumas delas de menor importância e de desdobramentos mais breves, mas algumas importantíssimas para o nosso futuro, e desejamos sim ter a demonstração clara de qual a vontade de Deus e qual o projeto de Deus, até porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e os pensamentos de Deus são tão mais altos quanto os nossos pensamentos, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais elevados que os nossos pensamentos. A verdade é que entender a vontade de Deus será sempre um desejo. Mas aqui a lição fica clara. É possível permanecer dentro da vontade de Deus e é possível perceber com clareza a sua vontade quando estamos em comunhão com Ele. O que fazia com que o povo entendesse o projeto de Deus era a permanência de Deus entre eles. O que eu quero lhe dizer é que quanto mais intensa, profunda e permanente for nossa conexão com Deus, mais facilmente perceberemos a sua vontade. Entraremos num processo de sintonia, de tal maneira que a sua vontade se torna muito mais clara para nós e nós sentimos a paz de estar no centro dessa vontade com muito mais facilidade. Nosso tempo gasto na presença de Deus, diariamente conversando com Ele, nosso tempo gasto na leitura da sua palavra também de forma diária, fará com que a percepção de sua vontade se torne muito mais simples, muito mais fácil e muito mais natural. Que nossa relação com Deus torne a percepção de sua vontade algo muito mais simples e que assim possamos obedecer à sua vontade, tomando sempre as melhores decisões, seguindo sempre os caminhos mais adequados e agindo sempre da forma mais sábia ao longo de nossa vida. Nunca é demais lembrar, colheremos os frutos de decisões sábias, de escolhas acertadas. Que a vontade de Deus se realize em nossa vida e que nossa comunhão com Ele faça com que esta vontade se torne cada dia mais clara,
mais simples, mais perceptível e mais fácil de ser seguida. Amém.